Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. E agora eu quero trazer para vocês o que o canal que vai transmitir o jogo, a ESPN, falou de Bahia e Inter pela Libertadores. Veja. E vamos falar de Bahia Internacional, grande confronto nessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Bom dia, Marcela, bom dia, Lúcio. Fala, Bel, bom dia para você, bom dia para o pessoal aí no estúdio. Que convite é esse? Vamos para a Bahia? Não tem como você dizer não para a Bahia. Sorria, você está na Bahia. Estamos aqui em Abel, já começou a nossa cobertura para Bahia e Internacional, esse primeiro jogo da fase de grupos, e as equipes se encontram 36 anos depois. A última vez que o Bahia esteve em uma Libertadores foi justamente jogando contra o Internacional, e o Internacional acabou eliminando o Bahia. Ou seja, para deixar a história ainda melhor desse reencontro neste primeiro jogo de fase de grupos de Libertadores. Tem também Sul-Americana aqui hoje, o Vitória entra em campo contra a Universidade Católica de Quito, e eu estou ao lado do Lúcio Silveira. A nossa equipe está gigante aqui na Bahia para trazer todas as informações para vocês. Onde estamos, Lúcio Silveira? Mostra aí, Bahia de Todos os Santos, Mercado Modelo, e ali a gente vai descer ainda, né, no elevador. Elevador Lacerda, Terminal Náutico, aprendendo um pouquinho, conhecendo aqui com a turma de Salvador. Tudo bem, Marcelo? Um abraço para a rapaziada no estúdio, para todo mundo que está nos acompanhando. Você falava desse confronto no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele foi bem temperado, viu? Foi. Bem temperado mesmo, bem a cara baiana, assim, com um tempero bem pegado. Por quê? Porque tudo começou em 88 e foi terminar em 89. Teve o Brasileirão, para começar toda a folia, passou pela fase de grupos da Libertadores da América e só foi terminar nas quartas de final. Um pouco vermelho, um pouco tricolor, foi bem misturada a coisa, e um grande reencontro nós teremos hoje técnicos que são contemporâneos, que conhecem a Libertadores da América, são campeões de Libertadores como jogadores. O Roger já trabalhou aqui no Bahia, o Rogério tem a família colorada, quer dizer, tem um monte de elementos, um monte de tempero baiano para logo mais. Pois é, e olha, tem uma coisa, né? O Bahia reencontrando o Internacional, mas o Bahia já vem de um clima. E eu vou dizer, viu, Abel, assim, a cidade de Salvador nunca viveu um clima tão de futebol. A gente está num lugar onde tem muito carnaval. Hoje o carnaval fica em segundo plano, os melhores carnavais do nosso país, porque o futebol toma conta da semana inteira aqui de Salvador, porque tem esse jogo da Libertadores, tem jogo hoje do Vitória também pela Sul-Americana. O Vitória voltando também para uma competição internacional depois de quase 10 anos. E tudo isso, claro, vai fazendo o clima da cidade ficar muito legal para essa experiência do futebol. O Bahia, então, já tem esse clima de Libertadores, porque vem da pré-Libertadores, passou pelo The Strongest, passou também pelo Boston River e agora se encontra com o Inter. O Internacional também em uma boa fase, não passou pela pré-Libertadores, veio direto para essa fase de grupos, mas é um Inter que, assim como o Bahia, comemorou o campeonato estadual e os dois tiveram boas estreias em campeonato brasileiro. O Internacional um empate com o Flamengo, mas jogando muito bem, assim como o Bahia um empate com o Corinthians, mas também jogando muito bem na Arena Fonte Nova. Agora tem esse encontro e, apesar de ser um clima completamente diferente de estadual e também de campeonato brasileiro, essa estreia traz a história dessa temporada já, certo, Lúcio? Evidente, traz inclusive da temporada passada, porque são dois trabalhos que já vêm do ano anterior. O Rogério um pouco mais, é claro, mas se aproveitam muito dessa herança positiva de um lado e de outro. Estão ainda vivendo o calor das conquistas estaduais em cima dos principais rivais. Isso é sempre muito interessante para você começar aliviado a temporada, o Inter retomando a hegemonia, o Bahia retomando o título que foi perdido no ano passado para o Vitória. E as arrancadas, elas são positivas do Brasileirão, porém com sentimentos distintos. O Inter, de certa forma, comemorou porque era fora de casa, contra um adversário potente. O Bahia também tinha um adversário potente, mas era em casa. E se lamenta muito ter deixado escapar a vitória. Hoje na quinta-feira para tirar a teima. Pois é, tem isso, né? O tira-teima. Então é um Roger com Rogério, é um grupo muito difícil, é o grupo da morte e a gente está aqui trazendo todas as informações para vocês. O Internacional, Abel, chega hoje, 6 horas da noite. Claro que a gente vai entrevistar os jogadores e vai trazendo também mais do clima de Salvador. Mas estamos aqui à disposição de vocês. Vamos acompanhar o que disseram personagens do Bahia nessa antivéspera, porque falaram ontem, né? O jogo é amanhã. Vamos acompanhar. E jogar uma Libertadores pelo Bahia é um sentimento, sim, diferente, um sentimento que
irradia do torcedor pra gente que tá dentro de campo. Sabe do grupo difícil que vamos enfrentar, mas a gente também sabe da nossa qualidade. Vai ser difícil também para o adversário jogar aqui na Fonte Nova. E jogo após jogo, fase após fase, para conquistar, se Deus abençoar, assim, um título. Talvez a gente tenha que sonhar, acreditar, fazer a nossa parte nessa fase de grupo, classificar, para depois ir pensando nas fases próximas. Eugênio Leal, um grande jogo, hein? E dá uma olhada aqui, Eugênio, ó. Transmissão ESPN e Disney Plus, amanhã, 7 da noite, confronto maravilhoso do campeão gaúcho contra o campeão baiano. É isso, né? 2 times que chegam aí para um duelo, primeiro duelo brasileiro nessa Libertadores, né? E com uma expectativa gigantesca. Acho que o Inter... Eu fico querendo saber qual vai ser a postura do Inter, se vai ser semelhante àquela que ele apresentou no sábado contra o Flamengo, que não é comum. O time não costuma jogar com linha de 5, né? E jogou com o Fernando formando a linha de zagueiros ali, com o Vital e com o Juninho, ou se ele volta para um sistema que vem usando no Campeonato Gaúcho. De repente, o Lute pode nos ajudar nisso. Se ele vai jogar no erro, como ele jogou no erro contra o Flamengo, porque o Flamengo e o Bahia a gente pode aproximar em termos de características, né? São times que gostam de ter a bola, de trabalhar a bola. Acho que o Flamengo é um pouco mais vertical do que o Bahia, mas o Bahia gosta de ser dominante no jogo. O Inter também é um time que gosta de ser dominante, mas contra o Flamengo ele teve uma postura mais de apostar no erro do adversário. Será que ele repetiria isso no jogo da Fonte Nova amanhã? Hein, Lúcio? Interessante, antes de passar para o Lúcio, viu, Lúcio? Interessante o Eugênio lembrar disso, em relação ao Roger, de não ficar preso ao mesmo sistema, ao mesmo esquema, de mudar conforme o adversário, conforme o jogo. Isso é o futebol dos dias de hoje, aliás, o futebol de sempre, na minha visão, né? Você pensar de acordo com o adversário e com o jogo, não é, Lúcio? Na verdade, tem só uma coisinha que eu quero falar. O Roger, ele consegue fazer isso não só de um jogo para o outro. Ele consegue fazer isso dentro da próxima partida. Ele consegue fazer modificações até com os mesmos jogadores, mas eles sabem exatamente o que eles precisam fazer com o Roger Machado. É um time muito bem treinado. Contra o Flamengo foi desse jeito, mas a gente sabe também que jogando no Maracanã contra o Flamengo é um Roger que entende de adversário. Ele sabe o que ele iria encontrar lá, né, Lúcio? Sem dúvida, sem dúvida. E o Fernando te dá essa possibilidade que a Marcela falava aqui de mexer no time sem precisar trocar uma peça de forma efetiva. O Fernando tem essa característica, ele pode ficar posicionado na entrada da área, um protetor da grande área, ele pode afundar um pouco mais, formar uma linha mais robusta defensiva, é um jogador muito inteligente para isso. E outra, ele já não tem mais também a mesma perna para fazer a ida e a volta, o boxe, o volante moderno, chegar na frente, que ele já fez muito e muito bem. Então ele fica com essa responsabilidade de ser o grande protetor, o anjo da guarda dos zagueiros do Internacional. Até porque é uma zaga também que teve modificações, tá? Teve jogador lesionado, tem jogador entrando agora, o Juninho fez a sua estreia só no final de semana, então precisa de um pouco mais disso, e o Fernando exatamente dá esta proteção, para liberar o Bernabé pela esquerda, né? Para que o Aguirre de repente possa estar um pouco mais seguro também, ele que é o único jogador que esteve em campo em todas as partidas da temporada, o Aguirre pela direita, mas ele precisa dessa proteção, desse auxílio do Fernando, que é fundamental nesse esquema. E tem uma coisa também, né? Primeiro jogo de Libertadores, fica uma atenção muito maior. O Fernando tem muita experiência, então ele também consegue dominar toda aquela parte da defesa do campo do Internacional. E vimos também o Caio Alexandre falando sobre a importância de uma Libertadores para o Bahia. Como é chegar nessa fase de grupos, tudo que eles estão esperando, e o torcedor também está esperando desse Bahia. Ou seja, a experiência de um conta para o lado do Internacional, do Fernando principalmente, mas claro que lá na frente também tem muitos jogadores importantes e experientes, e do Bahia também precisa dessa experiência. E ainda tem o Rogério Ceni, que pode passar tudo isso para os seus jogadores, certo, Lúcio? Os últimos 2 jogos, Marcela, do Bahia, a final do Baiano e o duelo contra o Corinthians, foi um Bahia que no Baiano tinha vantagem. Sim. E contra o Corinthians aproveitou que o Corinthians em determinado momento se desprendeu, foi à frente, ele recua bem as suas linhas para dar campo, vem chamando o seu adversário, faz a isca para depois liberar os seus homens de beirada, em especial em altíssima velocidade. É um ataque muito rápido, muito móvel do Bahia. E por isso que a gente falava do Fernando e de repente o que o Eugênio trouxe, essa proteção até mais acentuada, né? Essa permanência efetiva como um zagueiro, a gente pode ver na quinta-feira, porque o Bahia vai atacar muito pelos lados. Gilberto sobe muito, o Juba sobe muito, o gol é deles. Né? O Juba vem
em velocidade, Gilberto ataca pelo lado direito e faz um belíssimo gol de cabeça. Quer dizer, de homens que estão liberados, que têm essa liberdade e até essa orientação, certamente, do Rogério Ceni. Pois é, que bela estreia realmente do Campeonato Brasileiro, como vem demonstrando muita segurança nas laterais do Bahia, o Juba e o Gilberto também. O Gilberto que começou a pegar de novo essa vaga de titular ali no time do Bahia. Como você imagina o Internacional jogando fora de casa nesse primeiro jogo de Libertadores? Eu imagino muito na pegada do Maracanã. O Eugênio também colocou aí, ele está curioso para saber, mas eu imagino muito isso. O primeiro tempo do Inter foi muito bom no Maracanã. Depois, no segundo tempo, realmente o campo inclinou, o Flamengo foi para cima, empatou e poderia ter virado. O Roger era consciente disso. Eu imagino que ele vai esperar do Bahia, a postura do Bahia, a mesma coisa, ou seja, ele também vai adotar isso. Eu não imagino o Inter propondo o jogo, por exemplo, no começo, marcando alto, jogando lá em cima, não. É esperar um pouco as coisas se acomodarem e usar também as velocidades que o Inter tem, com o Vitinho, que está fazendo uma boa temporada, com o Bernabé, que sabidamente é uma ótima saída pelo lado esquerdo. Agora, o ponto-chave, eu não tenho nenhuma dúvida que o Rogério Ceni sabe disso, chama-se Alan Patrick. Sim. Esse é o reloginho. Né? Se o Bahia cuidar bem do Alan Patrick, é meio caminho andado para o tricolor da Boa Terra. Pois é, você imagina a Ener Valencia titular ou Borré? Desculpe, pode falar. Lá na frente. Todo mundo tocou no mesmo assunto aqui ao mesmo tempo. Borré. Valência joga? Exatamente. Tá 50-50. E eu tenho dito que quem ganha com isso é o Inter. Ano passado nós tínhamos o Borré vivendo uma fase legal e o Valência não estava bem. Ele ia para a seleção equatoriana, entregava lá, mas no Inter a coisa não estava acontecendo. Tinha uma bronca no ar aí, eu não estou falando bronca efetiva, né? Mas aquele murmúrio, assim, poxa, será que o Valência não quer mais jogar no Inter? Será que não está na hora de negociá-lo? O que está acontecendo? Dá para ter dois caras deste tamanho no elenco e só jogar um? Ele tem essa personalidade também, o Ener Valencia. Tem, é o perfil dele. O Roger até tentou, poucas vezes, em algumas oportunidades, lançar os dois ao mesmo tempo. Sim. Não deu certo. Não deu certo. Então ele escolhe um. No momento escolhido é o Valência, porque o Borré machucou, o Valência ocupou o lugar e bem. A seleção, tanto a colombiana quanto a equatoriana, dá um termômetro, dá uma temperatura, dá uma medida pra gente de como eles estão. O momento é bom de ambos, os dois são titulares das suas seleções, ou seja, 50-50. O que eu creio para Salvador, para quinta-feira, para a Fonte Nova? A permanência do Borré. Tá certo, então. Bom, vou devolver para vocês aí no estúdio já também com um embate muito interessante que veremos. Roger e Rogério.